Nós vamos dar início aqui à nossa primeira aula, videoaula, da matemática aplicada nas provas de Cefac e CAAC, tá ok? A gente não vai se aprofundar muito porque é uma matemática mais simples que eles usam lá. Isso aqui não é prova de vestibular. Então o que é que você vai ver aqui? Você vai ver o conceito dos itens, eu vou seguir na marca tudo que tem no sumário, todos os tópicos que tem, que você tem que estudar para a prova. E aí você pega o que está aqui, você pesquisa na internet só para exercícios sobre conjuntos. Aí você vai fazendo lá dentro do assunto. Aqui é o comandante Roberto Andrade, bem-vindo ao canal Universo Marítimo. Você gostou? Você compartilha o vídeo, você se inscreve no canal se você não tiver inscrito, tá? Passa o link dele para os outros, dá um like e seja bem-vindo. Então vamos iniciar a aula aqui. Essa aula vai ser sobre conjuntos numéricos na matemática, tá? Então, primeira coisa, o que é um conjunto matemático, um conjunto numérico? Olha o que é. Um conjunto é nada mais do que uma coleção qualquer de objetos. Se na sua casa, você e a sua esposa têm dois filhos, tá? Então, na sua casa tem um conjunto de 4 pessoas, pai, mãe e os 2 filhos. Se você chega e vai comprar uma lata de leite, uma lata de ervilha e outra com uma lata de conserva lá, por exemplo, você comprou um conjunto de 3 latas de comidas diferentes. Então isso é um conjunto, é uma coleção de objetos, pode ser o que for que você imaginar. Por exemplo, quando eu falo das estações do ano, eu tenho primavera, verão, outono e inverno. Então, o conjunto da letra E, que é como se fosse estações do ano, ela tem 4 elementos, tá? Ou 4 objetos, primavera, verão, outono e inverno. Se eu quiser o conjunto dos números pares, eu vou contar, não veio 0 aqui, mas 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e vai embora até terminar. 24, 26, 28, 30, enfim. E o que é que nós lembramos? Cada item dentro de um conjunto é um elemento desse conjunto. Então aqui eu tenho 4 elementos. Aqui eu tenho, nesse conjunto eu tenho infinitos elementos, porque eu vou embora e não termina. Continuando. Como é que a gente representa um conjunto, né? Olha aí, se eu estou andando com o meu carro e eu quero representar uma placa, tá? De trânsito que diz que eu posso parar no lugar e estacionar ali, como é essa placa? Essa placa é a placa encarnada com a letra E. Se tiver riscado aquele E, é proibido você parar ali, tá ok? E se tiver um X em cima do E, significa que é proibido, além de você parar, você estacionar. Então, da mesma forma, os conjuntos são representados. Como? As principais formas que eu posso representar um conjunto são 3. Ou eu coloco por extenso, tá? Ou eu coloco uma descrição, ou eu faço um diagrama de Van Euler. Bora ver o que é. O que é por extenso? Eu escolhi a letra A, alfa, e vou dizer que esse conjunto aqui é o conjunto formado por 3 algarismos. 0, 1 e 3. Então tem 3 elementos aqui. Se eu quiser 20 elementos, eu vou ter que colocar os 20 aqui dentro e dar uma denominação para o conjunto, o que eu quiser. Se eu não quiser escrever assim para representar o conjunto, eu vou fazer uma descrição dele. Por exemplo, a letra P de Papa é igual ao conjunto P, tá? Isso aqui é uma expressão que isso vai ser decodificado numa aula mais adiante para você entender. O que está dizendo aqui? Tudo que é um X na matemática é uma incógnita, ou seja, é uma coisa que você não sabe o que é descobrir. Então, o conjunto P, tá, é formado por um elemento ou por elementos. Essa varetinha que tem aqui quer dizer tal que elementos, tal que esse elemento ou os elementos que tem aqui é par ou são pares. Quando eu não quero representar assim, eu vou representar como um diagrama de Van Euler, que é uma das maneiras mais simples de você ler um conjunto, porque é assim, ó. Coloco uma setinha, tá aí. Esse conjunto, na forma de uma elipse, praticamente um ovo, é o conjunto D que tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. O número 0, 3, 5, 8 e 10. Isso é um diagrama, eu posso fazer isso. E a gente coloca aqui agora, tipos de conjuntos numéricos. Nós vamos ver aqui 4 conjuntos numéricos, a gente não vai se
aprofundar, porque, como eu já disse, a prova não é cobrada naquele nível de vestibular. O primeiro conjunto que eu tenho é dos números naturais. Eles são representados no conjunto pela letra N. Quais são esses conjuntos? Qual é esse conjunto aqui? É os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até terminar lá, infinito. Depois eu tenho os números racionais. O que são números racionais? São números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, os positivos, 0, 1, 2 e as frações, né? Eu não tenho 2 terços, eu não tenho 5 oitavos, eu não tenho 7 e 20 avos. Pois é, esses são os números racionais. Por enquanto você tem que se ligar nisso aqui. Números inteiros são representados pela letra Z de Zorro, ou na navegação Zulu. Letra Z. Quais são os números inteiros? Ele é formado por todos os elementos que são números negativos e os zeros positivos, tá? Aqui são só os positivos, aqui são negativos, positivos e as frações, mas os inteiros são negativos e são os positivos. E finalmente eu tenho os números irracionais, que são representados pela letra I. Números que têm infinitas casas decimais. Tá ok? Então veja bem. Olha aí. Eu tive que colocar um quadro. O que é um número irracional? Isso aqui é a raiz quadrada de 2. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Mas quando a raiz quadrada que eu quero é um número que ele não dá exato, ele é irracional. Se eu for descobrir, eu vou ter que multiplicar tudo isso aqui, ó, 2 vezes para poder chegar aqui onde que eu quero. A mesma coisa é essa, a raiz quadrada de 5 mais o número 2, que é um número natural, ou pode ser um número racional também, se eu quiser. Ou pode ser até um número inteiro. Então, todos os números irracionais são aqueles que, quando você vai aplicar na matemática, eles têm um resultado, quando você for dividir, vai dar um resultado absurdo, certo? É tão grande que não termina o número, ele vai embora, é por isso que é conhecido como irracional, certo? Então, relação de pertinência, vamos ver a relação que tem. Quando o elemento está em um conjunto, nós dizemos que ele pertence a esse conjunto, tá? Preste atenção, certo? Se eu sou torcedor de um clube que está o conjunto dos torcedores daquele clube, e eu quero dizer que eu pertenço ao conjunto dos torcedores daquele clube. Por exemplo, olha aí, no conjunto F, os elementos 0, 2, 4, 6, 8, quando tem assim, quer dizer que vai continuar, números pares, tá? Ele quer dizer então que o número 2 que está aqui dentro, o número 2 pertence ao conjunto F. Como é que a gente lê? 2 pertence a F. Se eu quiser colocar que o 6 pertence, eu vou colocar 6 aqui é o símbolo de pertence. Não pertence, ele é cortado. Você vai ter uma aula que você vai aprender esses sinais aqui. Outro exemplo, tá? Por exemplo, 0, 2, 4. O número 3, ele não pertence ao conjunto F. Então, como é que eu vou ler isso nessa relação aqui de pertinência? Pertinência de pertencer. Então, como é que eu leio? 3 não pertence ao conjunto F. Tá ok? A gente vai ficando por aqui. Meu e-mail, meu Instagram, meu celular, não telefone. Eu não atendo, só se for um caso mesmo, alguém que está pegando tempo, que estão dizendo, olha, vão ter que ligar para você, porque é muita gente que me telefona, tá? O meu tempo é exíguo, mas você pode mandar um zap. Aqui, eu, comandante Roberto Andrade, graças a Deus, posso falar para você, vim de uma família muito pobre, estudei com muito afinco para chegar onde que eu estou. E eu desejo para você sucesso, progresso e muita riqueza. Tá? Vou ficando por aqui. Conhecimento é a luz no início do túnel, certo? Todo mundo diz assim, eu estou procurando a luz no final do meu túnel. Quando você tem conhecimento, a luz ela está no início, ela que vai iluminar o teu caminho. Vou me despedindo temporariamente, até o próximo vídeo. Você gostou? Dá um like, compartilhe o link, passa o link para os outros, se inscreve no canal, certo? E até a próxima. Muito obrigado, até a nossa próxima aula mesmo. Tchau.